Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida. É o despontado amanhecer na Epifania, onde Jesus é a própria revelação para o mundo em trevas, a própria luz que veio ao mundo para nos iluminar. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para que nos tornássemos filhos adotivos. Conferir Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 seguinte. Quem vive em comunhão com o Senhor, confia que sua oração será escutada e pela oração torna-se fonte de vida para os irmãos. Recebemos com alegria os dons do céu que Deus hoje nos concede. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, verso 14 a 21. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isso se, de fato, o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda a iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Reze comigo. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembléia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Reze comigo. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças, glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Reze comigo. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Reze comigo. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O povo sentado nas trevas, grande luz enxergou. Aos que viviam na sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de João, capítulo 3, verso 22 a 30. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos vivenciando o tempo da Epifania e um tempo em que nós vamos entender que Cristo é essa revelação que se dá a cada dia, em cada mensagem do Evangelho, como hoje. Jesus Cristo estando diante de uma opinião dos discípulos de João Batista, porque Jesus Cristo começava também a batizar, a cumprir sua missão messiânica. E João vai dizer que ele não era o Messias, ele vinha dizendo que ele veio preparar o caminho do Senhor e o Senhor estava vindo. E esse Jesus sempre é esse Jesus que está vindo. Vem ao nosso encontro e Jesus Cristo, como a própria revelação, não poderia ficar oculto ao seu ministério. Ele teria que ter dado início como ele começou. E Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para isso, com essa missão de nos tornarmos filhos adotivos, como está na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 seguinte. Quem vive em comunhão com o Senhor, confia em Deus, confia que sua oração será escutada, porque Deus, ele se torna, como nós já vimos na leitura de João, essa plenitude do ato do amor ser gerado em nós. Se o amor for gerado em nós, ele nos escuta, porque Deus é a plenitude do amor. 8 vezes nas cartas anteriores, João vai repetir a palavra amor, e o amor, 8 vezes repetido na Bíblia, significa a perfeição, 7 mais 1, ou seja, o amor que se renova, o novo ciclo, porque completado o ciclo da perfeição 7, quando Deus fez a criação, ele vem renovando novamente esse ato do amor puro, renovado na humanidade. E para nós entendermos Deus, não vamos entender senão por amor, pelo amor. E João hoje, na primeira carta, do capítulo 5, verso 14 a 21, ele vem esclarecer, porque ontem na leitura ele vem citar 9 vezes a palavra testemunho, e Jesus Cristo vem dar testemunho
E o gesto de Deus em nós, ele precisa desse ato em nós também. O amor de Deus, que é fecundo em nosso coração, transbordante, deve transbordar pelos nossos atos de testemunho em relação àqueles nossos irmãos. E João vem mostrando passo a passo aquilo que no Evangelho nós temos lido e entendido. Porquanto, desde o momento em que Jesus nasceu, se revelou, ele veio dar esse testemunho. E no versículo 14 do último capítulo, porque João sempre faz uma consideração final, assim foi no Evangelho de João, ele fez uma consideração final, uma conclusão, e aqui também ele vai dar uma conclusão muito importante, quando ele vai dizer no versículo 14, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Nós vamos também destacar que João, nas leituras anteriores, destaca muito a palavra fé, crer, confiar, praticar o bem, fazer o bem, e o cuidado que devemos ter com o anticristo, para não nos desorientarmos da fé, não nos desorientarmos do verdadeiro magistério, do verdadeiro evangelho que Jesus pregou. Se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, praticando o bem, sendo essa testemunha fiel, anunciando o evangelho como ele é, e não sendo o anticristo, Deus vai nos ouvir, como ele vai dizer no versículo 15. E sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos. E se ele nos ouve em tudo aquilo que pedimos, é porque já possuímos o que havíamos pedido. Veja como o nosso entendimento de João está bem associado à fé nesse termo, porque muitas coisas que não temos é porque não pedimos. Porque, como ele vai dizer, quando nós pedimos e recebemos, é porque já possuíamos. Faltava concretizar isso em nós. Está aí a força da oração, porque muitos não recebem. Porque não recebem, porque não rezam. Não oram, não pedem. Nós vamos adquirir na medida que pedimos. Muitos cristãos são como que pessoas tímidas no momento de pedir. Devemos sempre pedir com o intuito de agradar a Deus no nosso pedido, como o pedido de Salomão, que não pediu riquezas, não pediu nada que viesse exaltar sua vaidade, ele pediu somente sabedoria, mas Deus deu tudo para ele, porque o pedido lhe agradou. Portanto, vamos começar a pedir pelos dons de Deus, pedir a sabedoria. Como podemos ter tanta responsabilidade nesse mundo, pedir que Deus nos dê tudo, se não temos a sabedoria? Sem a sabedoria, nós não podemos caminhar um passo sequer. Por isso, no versículo 16, João vai dizer, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará vida. Isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte, porque ele vai dizer, existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. E sobre este pecado de excepcional gravidade, os destinatários da epístola deveriam estar bem informados. Por isso ele vai dizer e não vai citar qual é esse pecado. Poderia ser o pecado contra o Espírito Santo, porque Jesus Cristo vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo, em Mateus 12:31, não será perdoado. Ou a apostasia do anticristo, que muitas vezes o próprio João cita aqui nas suas epístolas 2, 18, 29, ou na carta aos Hebreus 6, 4 a 8 e outras fontes, que nós sabemos que o anticristo é aquele que desorienta, é aquele que se passa por Cristo, é aquele que se passa pela Santíssima Trindade. Por isso João vai dizer 666, porque 6 é o número do homem. O homem foi criado no sexto dia, então quando se repete 666, é aquele que se passa pela Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existe o pecado que não conduz à morte, que não é
de tal gravidade. Portanto, o nosso ministério começa pela verdade, porque João, ele vem citar logo no princípio, a verdade é mentira, devemos abraçar a verdade. O cristão, ele foge da mentira e abraça a verdade. E a verdade deve estar não só nos nossos lábios, como nós dissemos aqui, mas também na nossa prática, no testemunho, como o João citou ontem 9 vezes. Devemos varrer de nós toda a hipocrisia, devemos varrer de nós toda a vaidade, como João, hoje no Evangelho, varreu de si, dizendo: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, é necessário que ele cresça e eu desapareça. É assim que devemos nos portar. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: almeje sempre o último lugar, porque esse lugar nunca vai ser invejado. É isso mesmo, devemos almejar sempre, como o próprio Cristo nos ensinou, a sermos o servo, como ele foi. Devemos almejar sempre, trabalhar sem ser visto. Isso torna o nosso trabalho exemplar. E isso é o único reconhecimento que Deus tem de nossa fé, o testemunho. Devemos ter essa mentalidade, essa sabedoria em nós, no nosso agir, todos os dias. Fugir sempre do pecado, como João vai concluir. Toda iniquidade é pecado. Mas existe pecado que não conduz à morte. Mas não é porque existe pecado que não conduz à morte que eu vou cometer. Não é isso que ele quer dizer. Devemos fugir, porque se todo pecado é iniquidade, e toda iniquidade foge do estreitamento da amizade de Deus, devemos sempre abraçar o amor, a graça e nos afastar sempre do pecado. Vamos receber Jesus presente da Eucaristia, rezando a oração: Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Vamos rezar as laudes comigo agora. Laudes é louvor, gratidão, bem dizer a Deus. Se você estiver na televisão assistindo esse vídeo, espere esse vídeo terminar, que vai automaticamente passar para a oração das laudes, e você vai louvar a Deus, bem dizer a Deus, pedir a sabedoria que nós devemos pedir todos os dias, para que Deus nos dê tudo aquilo que já nos pertence, porque tudo aquilo que recebemos, todos os nossos bens materiais, já nos pertence, como disse João. Devemos somente fazer como Salomão, pedir a sabedoria, porque a sabedoria chegando primeiro, Deus envia tudo depois. Obrigado por sua preciosa participação, deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima!
Amém.